Adrenalina Esportiva, o programa de todos os esportes, a mão amiga do esporte amador, divulgando, incentivando e valorizando aí toda a modalidade esportiva. Oferecimento da FEPA, Federação Pernambucana de Atletismo, presidente Daniel Ricardo Pereira. E lembrando a vocês que agora no dia 16, domingo, pela primeira vez aqui em Recife, Copa Brasil de Marcha Atlética vai ser realizada na UFPE, a partir das 6 horas da manhã. E o Adrenalina Esportiva vai estar lá presente, fazendo os flashes ao vivo dessa grande competição do atletismo brasileiro, né? Grandes atletas de todo o estado de Pernambuco, do Brasil, vão estar presentes aí nesse evento, nessa Copa Brasil de Marcha Atlética. E no dia 16 vai ter a 38ª Cicorre, que vai ser realizada na Torre Malacó, né? E vai ter também premiação para aqueles que correram fantasiados, né? Com fantasia e originalidade. Então, inscrições pelo corredoresdorecife.com. Um grande abraço aí, pessoal do Cicorre, do Grupo Corre, Corredores do Recife. E estou aqui do meu lado já com Annelise Menezes, professora de Educação Física, doutora de Educação Física. Vamos estar falando aí, esse bate-papo com vocês descontraído. Ela vai estar falando aí dos cuidados das pessoas que têm hipertensão durante as suas atividades físicas, né? Muitas pessoas não têm, nem sequer procuram um médico com orientação e começam a fazer uma atividade física. Somente crianças, né? Tem que ter cuidado, pessoal na academia, as mães. Vamos estar falando sobre isso também. Bom dia, Annelise, uma satisfação, obrigado aí pela participação. É prazer em conhecê-la, a gente vinha se comunicando há vários meses, né, aí pelo WhatsApp. Eu aproveitar um abração aí para Eldinei Godoy, meu parceiro do Motoclube, do Brox, e a todos os motociclistas. Bom dia, Annelise. Bom dia, Ezequiel. Bom dia a todo mundo. Primeiro, uma satisfação estar aqui. Quero também parabenizar pela iniciativa, pelo esforço, tá certo? Eu acho que a gente só tem a ganhar nessa área. Lógico, eu tenho como é que eu posso dizer? Tentei desenvolver um pouco a minha área acadêmica, então eu investi muito na área acadêmica, mas é muito importante a gente tentar também associar todo o conhecimento, talvez científico e da prática, à população em geral, que às vezes não tem, como você mesmo falou, não tem o conhecimento sobre algumas recomendações dos cuidados na saúde durante o exercício, né? Então eu queria parabenizar e agradecer pela oportunidade, tá certo? Eu que agradeço, Annelise. É isso aí, Annelise, porque tem pessoas, às vezes, que a gente não conhece o nosso limite, o nosso corpo, nós não sabemos. E muitas vezes a gente vê pessoas que têm acompanhamento médico, fazem exames, tudo isso, e às vezes vem a ter um problema, e vem, às vezes, quando é surpreendido, né? Somente pessoas que, às vezes, quando infartando, no meu caso mesmo, que eu fui infartado numa corrida. Mas esse cuidado, né, a gente não pode deixar de ter. E é muito importante isso, né? Exatamente, é o que você falou, né? Você foi, peguei essa partezinha da tua frase, eu fui surpreendido por vamos dizer, um infarto. Na realidade, assim, eu tenho um doutorado em Educação Física, eu sempre estudei como o exercício, ele pode servir como medicina, como terapia para ajudar pessoas com doenças cardiovasculares a melhorarem a sua saúde. A hipertensão, como a gente tem uma hora para conversar, eu acho que é o tema que talvez tenha maior importância para a gente conversar aqui, porque a hipertensão, ela acomete muitas pessoas. E ela é, vamos dizer assim, o primeiro sinal, a primeira condição de saúde, a primeira doença que pode desencadear outras, até o infarto. Mas aí, voltando para o que você falou, eu fui surpreendido. Lógico, a gente tem a morte súbita, né, que as pessoas gostam muito de perguntar. Mas as doenças do coração, tem alguns estudos, algumas leituras que eu faço, que mostram que desde a infância, desde a adolescência, se a criança ela não tem hábitos de saúde adequadas, que não só envolve atividade física, que é muito importante, hábitos regulares de atividade física, e aí pode ser esporte, pode ser recreação, o que for, mas também alimentação adequada, estilo de vida adequado, dieta adequada. Então, nesse período, veja só, já na infância, já começa o processo de, eu vou usar um termo mais técnico, de aterosclerose, que é uma doença do coração. Basicamente, é quando começa a ocorrer a degeneração das artérias do nosso corpo. Começa a ter deposição de gordura por uma alimentação inadequada, deposição de gordura dentro das nossas artérias, que é onde circula o nosso sangue. Então, assim, todo aquele processo, imagina, desde a infância,
até depois, o processo de envelhecimento, que também já causa um enrijecimento das artérias. Tudo isso pode acarretar, numa idade mais avançada, um infarto. Então, assim, você é surpreendido, as pessoas são surpreendidas muitas vezes porque não tem o hábito de vida adequado, mas também porque não tem conhecimento ou até uma certa supervisão da sua saúde junto com o médico, tá certo? E as pessoas às vezes fazem exame, no meu caso mesmo, tem exame, não tem problema de colesterol alto, não tem problema de pressão, nada disso, não tem nada, né, dessas coisas. E cheguei a infartar, mas depois veio o histórico da família às vezes. Sim, meu pai teve derrame, minha mãe teve problema de coração, aí meu irmão antes de infartar ele tinha infartado, né, tinha feito ponto safena, e provavelmente tem esse lado também. Familiar é importante. Uma coisa assim, é justamente o que você fala, né? Bom, eu não tinha colesterol alto, é um fator importante. Não tinha nenhuma, eu já era uma pessoa ativa, mas aí tem o histórico familiar. O histórico familiar é muito importante, você não consegue mudar ele. Agora, estilo de vida você consegue mudar, né? Geralmente, algumas condições de saúde, elas só são, não é diagnosticadas, mas você só consegue identificar um possível problema de saúde quando você de fato faz um teste ergométrico, né? Só que assim, tem uma questão nas academias de ginástica que, por exemplo, você vai lá se matricular, aí você fala, você é uma mulher sedentária, um homem de 50 anos, quer começar a fazer atividade física, nunca fez, mas está querendo fazer para melhorar a saúde, e aí a recepcionista fala, mas tem que fazer primeiro um teste cardiológico, um exame cardiológico, né? Na esteira a pessoa faz, pô, então tá bom, eu vou. Aí passa um mês, não vai, aí depois desmarca com o médico, e isso passa a ser, talvez, também um limite para a pessoa iniciar a atividade física, né? É importante o teste ergométrico junto com o médico, a supervisão, para você ver como é que o seu coração e a sua pressão arterial, por exemplo, ela se comporta durante um teste que vai te levar, talvez, até uma condição de esforço extenuante. Porque aí, você conhecendo essa resposta, quando você for fazer a sua corrida, quando você for para a academia, a gente já consegue saber se você tem uma resposta hiperreativa, se existe hiperreativa, assim, um aumento de pressão arterial muito grande durante aquele teste que você fez no médico, ou se sua pressão se comporta adequadamente. Então, assim, eu acho que uma forma um pouco mais detalhada de você começar a monitorar. E eu acho que tudo que eu vou falar hoje aqui se resume principalmente a uma mensagem que eu queria trazer. Não é que uma pessoa que tenha doenças cardiovasculares, ou seja, hipertensão ou outra doença, não possa fazer exercício. O exercício, ele é a medicina, ele vai ajudar na saúde. Agora, é preciso que você consiga ter um certo monitoramento. Quando você está num ambiente que tem um profissional de educação física para monitorar, ótimo. Nem sempre é possível. Mas você tem que pelo menos ter essa avaliação inicial com o médico para você entender se, poxa, Ezequiel, olha, teu teste ergométrico hoje aqui teve realmente esse aumento abrupto da pressão arterial. Vamos investigar um pouco mais? Ou então assim, não, Ezequiel, você fez um teste máximo e a sua pressão arterial está com respostas adequadas, você já tem como, com segurança, começar a fazer atividade física. Então, primeiro a gente chama de triagem cardiovascular, né? Que é você saber histórico familiar, fator de risco, que é a alimentação, a atividade física, se você fuma, se você bebe, estresse, e também, se for possível, uma avaliação, que a gente chama de avaliação clínica, né? Teste ergométrico, ausculta, cardíaca, palpação, para ver se não tem nenhum nada que precise de uma atenção maior. Principalmente no envelhecimento, né? Que só o envelhecimento por si, ele já causa, né? Uma degradação no funcionamento, vou usar essa palavra, uma diminuição na capacidade do nosso coração de a validade, né? A gente tem validade, né? Vai perdendo a validade, vai no final, vai chegando a idade, tu tem só validade, né? Aí vai chegando um tempo mais perto, então as coisas vai as células, o organismo, ele vai envelhecendo também, tudo junto, né? E quando a pessoa não faz uma atividade física, aí isso aí envelhece muito mais rápido, exatamente. Né? Com a atividade física você pode, assim, porque o envelhecimento ele vai já ter essa, não vou usar degeneração, mas ele vai ter essa diminuição na sua capacidade física, motora, enfim. Mas a atividade física que dá uma vida saudável, ele pode diminuir essa
degradação. A velocidade com que ela vem, se você conseguir manter-se numa condição funcional, ou seja, fazer suas atividades físicas diárias, você conseguir fazer um tipo de atividade física, nem que seja leve, isso já é considerado um grande benefício, porque a tendência é que quando você envelhece, isso caia abruptamente. Então já é um benefício você conseguir manter a condição de saúde durante o envelhecimento. As pessoas, né, a gente tem, assim, eu ia até falar que não conhece o seu limite, né? E às vezes a pessoa é impulsionada por outro, né? Sim. Que não são profissionais, é amigo, principalmente que a gente vê corredor e bora, você consegue, vamos, vai, puxa a pessoa já está ali no seu limite e a pessoa manda a pessoa forçar. Eu digo até a minha esposa assim, ó, não vai na onda não, a pessoa, bora, você consegue não. O corpo avisa. Sim. O nosso corpo avisa, nossas limitações, quando está acontecendo alguma coisa saindo do normal. Mas as pessoas, né, às vezes, naquele motivação, naquele calor ali, aí faz, bora, acelera, continua, mais forte, e não sabe que a pessoa ali está até tendo do limite e próximo de ter até um derrame, um infarto, uma coisa desse sentido, né? Então a pessoa tem que ter o cuidado, não ir pelos outros. O corpo lhe avisa. Então se chegou no limite, para. Somente a pessoa que está fazendo uma atividade esportiva, somente para ter um melhor condicionamento físico, questão de saúde, não é um competidor, não está ganhando nada com isso, de ter uma melhor qualidade de vida, pode terminar assim, num leito no hospital, com algum problema mais sério, né? Eu gostei dessa pergunta, ela já vai entrar bem assim no foco de algumas coisas que eu queria conversar. Só vou voltar um passinho para a gente poder entender algumas questões, né? Dessa questão da resposta, você ir pelo limite. Então, só voltar um pouquinho. A hipertensão arterial, Ezequiel, é uma doença silenciosa, tá certo? Então, assim, mais que o nosso corpo ele mostre durante o exercício esses sinais, em repouso no dia a dia, geralmente uma pessoa hipertensa está com a pressão arterial muito alta, só que você não sente uma dor de cabeça, você não sente um mal-estar. Em geral, a hipertensão ela é uma doença silenciosa. Agora, estou falando isso a gente está tirando o exercício um pouquinho, estou falando só da doença. Só que às vezes, lembra das pessoas que falam assim, eu tive uma crise de pressão, tive um estresse, tive uma crise de pressão. Então, o que é isso? Geralmente, quando a pessoa está com um nível de pressão arterial muito alto, assim, a pessoa pode ter dor na nuca, uma turbação assim, visual, a pessoa pode se sentir náusea, a pessoa pode ter, a gente chama uma dor pericordial, uma dor, assim como a gente sente quando está tendo infarto, né? Aquela dor. Isso quer dizer que talvez você esteja numa crise hipertensiva, você precisa procurar um médico imediatamente. Como é que a gente pode, de fato, uma pessoa que é hipertensa, poxa, eu já sei que minha pressão é alta, eu fui no médico e disse que minha pressão é alta, mas eu não sei, assim. Então, assim, primeiro é interessante que você em casa, junto com o seu médico, ele vai dizer sua pressão arterial, se precisa usar medicação, enfim. Mas é importante que você, se você tiver uma crise hipertensiva, você pense, poxa, o que foi que levou àquela crise de pressão arterial? Porque minha pressão arterial hoje, eu que sou hipertensa, está mais alta do que normalmente, que eu tomo medicação todo dia. Então, assim, se você puder ter um monitorzinho de pressão arterial em casa, aí você pega, senta no cantinho, relaxar todo dia de manhã ou de tarde. Você escolhe um horário, geralmente de manhã, num ambiente calmo, mede a pressão e observa se está dentro daquele valor que é considerado normal. Por que durante o exercício, eu já estou agora chegando mais próximo da sua pergunta, por que durante o exercício a gente pode ter um risco de ter algum infarto, alguma coisa? Por quê? Porque durante o repouso, veja, eu estou aqui parada, eu não preciso de tanto sangue circulando para oxigenar meus músculos, meu cérebro, não preciso, mas durante o exercício, você está ali com musculatura ativa, seja correndo, seja fazendo musculação, ou seja nadando, pedalando. Então, assim, você precisa de mais sangue circulando. Então, a sua pressão arterial, fisiologicamente, naturalmente, tem que aumentar para poder oxigenar o seu cérebro, mas também os seus músculos e você conseguir, de fato, correr, você conseguir nadar, você conseguir fazer uma série de musculação. Você precisa ter esse aumento. Agora, se você tem uma pressão elevada, e ela está muito elevada, quando você começa a fazer exercício, aí a magnitude desse aumento pode ser tão grande que você pode ter um risco de romper uma dessas artériazinhas e aí ter um derrame. Quando é uma artériazinha no cérebro, a gente chama as artérias cerebrais, né, às vezes tem o que a gente chama de aneurisma. Veja só, o nosso cérebro ele é todo, né, tortuoso, cheio de vasinhos.
Se você tem uma pressão muito elevada, às vezes você tem uma dilatação desse vasinho. E durante o exercício, com um exercício muito extenuante, você pode romper aquele, às vezes aquele vasinho A pressão, tá lá. né? Começa Exatamente. Às vezes você vive com aquela dilatação ali, não acontece nada, mas se você fizer um esforço muito extenuante, se romper aquele vasinho, aí você tem o que a gente conhece de acidente vascular cerebral, derrame, né? Não quer dizer que o exercício seja um risco. Ele pode ser um risco se você não tiver conhecimento da sua condição de saúde. Por quê? Porque o exercício a longo prazo, ele vai melhorar todo esse sistema de regulação vascular. Agora, durante a corrida, como você falou, né? Eu tô lá correndo e você tem o pessoal me motivando, a corrida de ruas, eu tô realmente num nível extenuante, mas eu consigo superar o meu limite, porque eu tô lá no calor, né, da emoção, tudo bem. Mas geralmente numa corrida, uma caminhada, você tem um aumento da pressão arterial, que ele é um momento gradual. Não oferece tanto risco. Estou tirando um pouquinho esse contexto, né? De você correr além do seu limite. O maior risco, principalmente, Ezequiel, é, por exemplo, no exercício de força, de musculação. E aí também tem, na academia, fazer o supino, os homens, né? Ah, vou colocar mais do que eu posso carregar, vou fazer até eu não aguentar a falha. Então, assim, a gente já ouviu essas histórias, né, de acidentes em academia, derrame, enfim. Durante o exercício de força, imagina, o tempo de uma série de exercícios é muito curto. E a própria contração do músculo mesmo, a própria mecânica, está ali, uma repetição, 2, 3, essa própria mecânica de contração muscular, ela aumenta abruptamente, não é tão gradual quanto na caminhada, por exemplo. Ela aumenta em 20 segundos a sua pressão de uma forma exacerbada. Isso não quer dizer que o exercício é um risco, mas se sua pressão já está elevada, então passa a ser um risco. Entendeu? Então, a minha mensagem é assim: o exercício ele tem grandes benefícios. Ele tem risco se você não conseguir monitorar. Você que é hipertenso. Pessoas saudáveis podem ir um pouquinho mais além do limite, mas a pessoa que é hipertensa tem que ter uma forma de monitorar o quanto está o seu nível de pressão, para você saber até onde você pode ir, sabe? Mas, sem dúvida, pessoas hipertensas têm que fazer atividade física. Só, eu acho que, de um modo geral, recomenda-se atividades de moderada intensidade. Principalmente exercício aeróbio, mas musculação em moderada intensidade. Outras atividades, nadar também, correr, pedalar, também são recomendadas. Inclusive, as aeróbicas, né, são as mais recomendadas. Mas é interessante que, por exemplo, se você tiver uma pressão arterial que você não consegue controlar muito bem, hidroginástica, hidroginástica não é uma atividade tão intensa, mas fazer qualquer atividade dentro da água talvez seja um risco, porque você não consegue monitorar a pressão arterial. Mas se você tem uma pessoa, não é o caso de todo mundo, né? Tem um profissional ali para monitorar, tem um personal, ou você está fazendo atividade física numa condição que você consegue ter alguém para monitorar bem a sua pressão, você pode fazer. Nada é proibido, desde que seja monitorado. Monitorado e moderado, né? Exatamente. A recomendação geral. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial do programa Dinâmica Esportiva. Já vamos estar de volta com Annelise Menezes falando aí sobre a importância, né, do exercício físico para as pessoas hipertensas. Tropical FM. Tropical FM. Tropical FM. Tropical FM. No clima certinho. Itaipava apresenta. Esse aqui dá mais ou menos 1 minuto, esse 2 segundos, esse vai somar aqui. Aqui as chamadas comerciais. Vou até voltar aqui a vinheta da volta, né? Do jeito também na minha esportiva. Com a grade aqui, eu chamo de playlist. Ele monta aí, esse programa aqui. Tem que obedecer tudo isso aqui, quando termina o programa, faz por exemplo, termina tudo no horário, né? Para não atrasar o outro programa. Esse outro bloco é mais rápido, né? Procura terminar sempre uns 5 minutos antes, para sair o outro vinho, agitar. Isso aqui é perto do outro. E aí? Tá ligado, agora a live tá aí, tá ligado. É só lá mandar um abraço pro pessoal ali no Instagram, o pessoal que tá nos acompanhando, o pessoal no Facebook, esse bate-papo com a Annelise, né? Estamos em intervalo aqui da rádio, mas o Face, né? Obrigado a todos vocês aí. O Ricardo Chaga tá sempre ligadão aí no Adrenalina Esportiva, um grande abraço. Professor de Karatê e também ele é atleta de frescobol e Goshi-Jutsu, né? Ricardo Chagas.
Vão disputar um Open que vai ter agora, o circuito de frescobol, que vai ser agora em março, aqui na Praia de Olinda, né? Se Deus quiser, eu vou também dar dando essa força lá, fazendo trabalho divulgando aí, talvez a transmissão desse evento. E o Adrenalina Esportiva é isso, né? Um programa assim, diferenciado, né? Porque é um programa para todas as modalidades, aí vem frescobol, fute-mesa, vôlei, badminton, pessoal com os para-atletas, pessoal com deficiências, né? Hoje à tarde vou estar com o Wendel Pereira, que é bicampeão brasileiro de lançamento de dados, vai voltar com ele a partir das 14 horas, né? E ele vai estar pedindo apoio também, foi um programa porque a prótese dele quebrou, e ele vai estar precisando de apoio, que é para competir nas competições que vão vir aí, e a dificuldade é muito grande, sabendo que os atletas, a maioria dos atletas não tem condições, principalmente atleta amador, né? Muitos começam praticando atividade esportiva de uma maneira assim, de um lazer, depois vai pegando gosto, começa a competir e chega um momento que o custo é muito alto, né? E principalmente para os atletas com portadores de algum tipo de deficiência, porque tanto a dificuldade de apoio, a dificuldade de pessoas para trabalhar com essas pessoas, que muitos são voluntários, e muitos não têm o dom, o talento, e muitos também não querem, por questão de opção. E os equipamentos são muito mais caros, né? O gobol mesmo, uma bola da guerra de gobol é mais de R$500, né? E tem que vir importada porque tem aqui, mas as daqui não são boas, né? Em pouco tempo elas talvez tenha se partido no meio, então tem esse custo, é muito grande, e isso sempre dá apoio. E o Adrenalina Esportiva está sempre aí com apoio. Um abração para a Mônica, a Regiane, né, lá do Santos Dumont, que trabalha com pessoas com deficiência, né, intelectuais também, a Ana Zélia, que é das Olimpíadas Especiais. E o Adrenalina Esportiva tem sempre dado essa força, acompanhando, mostrando, fazendo esse trabalho. Muita dedicação, muito carinho, por ser praticante de uma atividade esportiva, vi a necessidade disso, sabe, Annelise? E estamos aí juntos aí fazendo esse trabalho. Né? Você também como atleta, né? Você pratica, qual algum esporte que você mais pratica? Olha, Eita, foi uma boa pergunta. Eu tô conferindo 2 anos e 4 meses. Eu tenho procurado falar um pouquinho da minha história. Eu passei 5 anos fora do Brasil, fazendo doutorado, mas antes disso eu sempre gostei. Desde criança eu sempre gostei. Primeiro, a capoeira, né? Sempre fui apaixonada. Faz um tempo que eu não treino, assim, desde que eu cheguei do Brasil, mas eu sempre fiz capoeira com mestre turístico de chapéu de couro. Sempre fui apaixonada pela capoeira, surf, sempre gostei de surfar, e eu fazia downhill, mas quase morri numa queda lá em Bonito, estava descendo uma ladeira, e aí eu estava usando um capacete fechado, quebrou em 2 pedaços, parei de fazer. Mas assim, eu gosto, meus esportes são surf, capoeira, eu gosto também de treinar, fazer musculação. Então vamos voltar aí. De volta ao programa Adrenalina Esportiva, o programa de todos os esportes, a mão amiga do esporte amador. E volta o bate-papo aí com a Annelise Menezes, doutora em Educação Física. E ela estava falando para mim também um pouco, né, sobre a atividade esportiva dela, né? Está aqui como professora de Educação Física, mas também é atleta, né? Assim, né? Atleta, eu sou mãe, né? Meu filho está com 2 anos e 4 meses. Eu morei 5 anos fora do Brasil, na Austrália. E toda essa minha carreira acadêmica, na realidade, muita gente fala, meu Deus, eu fiz mestrado, doutorado, nunca mais eu quero fazer isso. Eu tentei um pouquinho associar, por exemplo, durante a graduação eu saí do Brasil, assim, parte da minha graduação eu ganhei uma bolsa para sair, eu fui para onde? Para Califórnia, Huntington Beach, queria surfar, né? Mas também estudar, fiz estágio nos laboratórios de fisiologia do exercício lá, no doutorado, fazer meu doutorado na Austrália, mas consegui grandes méritos, mas também sempre associado à felicidade, né? O que eu queria fazer, que era estar fazendo atividade física, conhecer lugares novos. Então, assim, eu sempre gostei de surfar, faz tempo que eu não surfo, né? Assim, surfo de vez em quando, sempre gostei Vai também. surfar aqui em Boa Viagem não. Aqui não, né? Mas assim, nasci e cresci ali, Porto de Galinha, Serrambi, sempre gostei de água, natureza. Surf, capoeira sempre foi uma paixão. Teve aqui umas 3 pessoas, né? Teve o mestre Sapão, teve o mestre Mula, né? Aqui, o mestre Morcego. Aqui tem um programa, né? Pessoal de capoeira, um grande abraço aí, pessoal. Então, assim, eu sou apaixonada pela área da atividade física e tudo que eu
começo assim a ter uma experiência, mesmo que seja algo que eu nunca tenha, as lutas, por exemplo. Hoje eu sou professora substituta da Federal e eu ministro a disciplina de lutas. Eu tenho uma história com a capoeira, mas das outras lutas eu estou, na realidade, entrando em contato com muitos professores recentemente. E cada modalidade que eu conheço assim com mais profundidade eu me apaixono. Todas, todas, jiu-jitsu, próprio aikido, karatê. A gente fez uma vivência lá de esgrima com os alunos, o professor Daniel, achei excelente, maravilhoso. Daniel Gonçalves, um abraço. Daniel Gonçalves, ele já teve aquele programa, já fez uma matéria com ele. Boxe com o Rodrigo, ele é professor lá da Hack Fight, professor da universidade também. Quer dizer, eu sou completamente apaixonada por essa área. Fui até para um congresso, chama INAMEC, né? É um congresso nacional de esportes de combate, e eu me apaixonei, até pela história dos atletas, né, de superação, os atletas também de UFC, hoje mesmo a gente fala. Mas assim, eu sou apaixonada pela área da educação física. Adoro. Treinamento de força, porque eu ministro essa disciplina, eu gosto de treinar, eu acho que é a base de tudo, né? A musculação, o treinamento. Bom, estamos aí, eu acho que vai ser sempre parte da minha vida. Mas como terapia, principalmente, eu gosto muito de capoeira e surf. Eu acho que até eu ficar vovozinha, eu vou tentar, né, manter essas... E voltando ao nosso bate-papo aí sobre a questão de hipertensão, né? A gente estava falando do último bloco, foi... das pessoas tipo, irem além do limite. A ir além do limite, né? Isso aí, né? E os riscos, né? Mas as academias, essas pessoas que entram na academia, né, principalmente de musculação, né, que está num ambiente fechado ali, vocês que ali durante a atividade muscular, no exercício ali, a pressão sobe drasticamente, né, comparando com os outros esportes de caminhar, de correr. Essas pessoas que têm problemas já de hipertensão, a academia, elas disponibilizam um aparelho para estar, esses alunos, durante o treinamento, estar aferindo a pressão dele, ver como é que está a pulsação. Olha, Ezequiel, essa pergunta é excelente, excelente. E é o que geralmente a gente debate nos cursos, né, de graduação de educação física. Bom, primeiro, assim, o exercício de força, ele tem um risco cardiovascular para quem é hipertenso, mas tem grandes benefícios, certo? Se ele é feito com até a fadiga, até você cansar, na intensidade muito alta, ele tem um risco, mas uma das alternativas, e aí precisa do profissional de educação física, é você prescrever exercícios de moderada intensidade, que não vão até a falha, a gente fala falha concêntrica, não são exercícios que vão até a falha. E também, o outro ponto é você monitorar a pressão arterial durante o exercício. Lógico, o professor de educação física numa sala de musculação à noite. Quantas pessoas estão ali sobre a única supervisão daquele profissional? É talvez fora da realidade você conseguir monitorar a pressão arterial. Por isso que é importante essa avaliação prévia. Estou falando da pessoa que tem hipertensão ou doença cardiovascular. Fazer talvez um teste de esforço para conhecer a resposta da pressão arterial. Em outros contextos, não é de todo mundo, se tiver um profissional para avaliar a pressão arterial durante o exercício, é difícil você medir pressão arterial durante o exercício de força. Mas uma alternativa que as academias elas adotam, e já é um primeiro passo, é você, com paciente hipertenso, você medir a pressão arterial antes de você começar a sessão de exercício. Certo? Se a sua pressão arterial tiver, acho que é em torno de 160 por 105, assim, que já é uma pressão arterial bem elevada, recomenda-se que você não comece a fazer aquele exercício de musculação naquele dia, tá? Porque já está alto, qualquer exercício que você fizer pode elevar um pouco mais. Se você tiver com um personal, você pode até ir, mas se não tiver personal, que é a realidade de todo mundo, né? Então é melhor você fazer essa avaliação prévia, pelo menos a medir a pressão arterial, pelo menos antes do exercício. Para quem aquele relógio que a turma usa, que mede pulsação, seria também uma pessoa que já tem esse problema, seria uma maneira de prevenção para ele estar acompanhando ali, não, o negócio está subindo. Olha, aqui, ajudaria ou não? Ajudaria, para falar a verdade, ajudaria. A medida da pressão arterial, né, que você coloca aquele manguito, mede, mesmo que seja aqueles de pulso, eu acho que é interessante para medir a pressão arterial. Agora, durante o exercício, você pode monitorar a frequência cardíaca, que são esses monitores, a frequência cardíaca. Eu acho que é interessante, porque a frequência cardíaca já te dá um indício do estresse que o seu coração está tendo durante aquele exercício, colocando em palavras bem fáceis de ser entendidas. A gente fala de estresse cardiovascular, né? Eu acho que já é um primeiro passo.
Agora, se você puder, pelo menos assim, quando você começou a atividade física, está mudando de treino, quer fazer uma coisa mais intensa, medir a pressão, realmente medir a pressão, não só a frequência cardíaca, mas medir a pressão arterial de fato, com o estetoscópio, o manguito, antes e após o treino, tudo bem. Uma coisa que é importante é o seguinte, quando a gente fala assim, exercício de moderada intensidade, aí a pessoa vai, coloca um pezinho bem levinho, mas vai até a falha, porque assim, você está fazendo uma série ali, mesmo que seja, vamos dizer, 40% da minha carga máxima. 30% vou colocar. Mas se você vai fazendo 20 repetições, vai ter um momento que você já está ali fadigado. Aí a pessoa já não está fazendo mais com o braço, está fazendo com o corpo, né? Exatamente. Mas fazer assim. E mesmo na intensidade máxima, essa fadiga, você fadigar a musculatura, mesmo na intensidade baixa, pode aumentar muito a sua pressão arterial. Então assim, primeira coisa, exercícios moderados. E segundo, evitar exercício até a fadiga, tá certo? Então é bem importante você evitar exercício até a fadiga. Por quê? Você vai refletir junto comigo. Quando a gente está fazendo exercício até a fadiga, geralmente a gente faz aquela manobra de valsalva, que é você prender a respiração, não é? Tá lá nas últimas, você prende a respiração. Então E assim, ao contrário, você tem que, né? justamente, quando você prende a respiração, você querendo ou não, você está aumentando a pressão na musculatura abdominal, nessa caixa intratorácica, então você está ali, né, com a glote, então a pressão arterial eleva bastante, sabe? Então assim, tem que evitar até a fadiga, tem que evitar essa manobra de valsalva, porque elas aumentam a pressão arterial. Agora, fazer musculação numa intensidade moderada, com exercícios que não vão até a falha. Você faz assim, ó, 12 repetições, por exemplo, e poxa, não, tá bom, tô tranquilo, não tá me levando até a falha. Isso, de certa forma, é seguro do ponto de vista cardiovascular. Agora, voltando, você é hipertenso. Então, primeiro, se puder, quando você começou a treinar, primeiras semanas, meça a sua pressão arterial. Se conseguir fazer isso sempre, excelente. Se as academias tiverem esse protocolo de avaliar sempre, excelente. Se não, eu acho que é interessante você, de repente, você mesmo ter um monitor ou você fazer um teste cardiovascular antes para começar a entender um pouco mais da sua pressão arterial. Mas recomendação seria que as academias de ginástica tivessem um olhar com mais carinho para pessoas hipertensas. Já está começando a existir esse processo. Para pelo menos medir a pressão arterial antes do exercício. Para dizer assim, olha, você está com a pressão muito alta. A pessoa fala, oxe, eu estou sentindo não. Mas está, a gente monitorou agora. Então assim, hoje vamos fazer um exercício bem leve ou não vamos fazer exercício, por exemplo, sabe? Eu acho que tem que medir a pressão arterial. Esse negócio da fadiga, né? Eu estava fazendo musculação, aí entrei nessa onda, né? 3 séries, não me lembro se era 10 igual aqueles pesos, agora um peso maior e... Aí quando foi no outro dia, eu tava parecendo Batoré. E o braço nem ficava assim, fiquei com o braço assim, nem esticava e nem colhia. Aí eu andando assim, pelo meio da rua, danado, passou uns dias mesmo. Isso Mas se eu não colocar desse jeito assim, e eu tava fazendo aquele Batoré, aquele comediante que a tinha gente chama isso de dor muscular tardia. Geralmente após o exercício, quando você fala de musculação, 24 horas, até 48 horas, 2 dias, tem aquele pico, né, dolorido. Eu fiquei com o braço assim, andando assim, eu estou parecendo Batoré, com o braço assim, nem esticava, no meu caso, né, doía, aí ficava assim, ó. Mulher que treina mais assim, membro inferior, no outro dia tá subindo escada, aí sobe aquela dor, né? Isso é uma adaptação normal do corpo humano, fisiológica. Agora, se você tiver com essa dor muscular tardia muito intensa, isso é indicativo que você não está tendo um repouso suficiente para a próxima sessão, né? No meu caso foi treinamento, se é porque eu não normal, vinha fazendo, eu comecei, eu não vinha fazendo todo mundo passa por isso, né? Pronto, eu pratico karatê, mas quando você vai fazer uma natação, você vai fazer outro esporte, os exercícios são totalmente diferentes. O seu corpo não está adaptado àquele outro tipo de exercício. Você sente, né? Não, quando você está de um jeito que você tem febre, tem que tomar medicação, aí sim a gente faz, poxa, então realmente o treino você deveria ir mais leve. Mas essa dor muscular tardia, assim, num nível moderado, isso é normal. É uma adaptação do nosso músculo para ele conseguir ficar mais forte. Aí após para a sua próxima sessão. Então é uma adaptação, a gente chama adaptação muscular, enfim, uma adaptação aguda e vai levar a ser uma adaptação crônica do exercício de força, principalmente, do exercício de modo geral. Esse fato que recente a pessoa conhecida foi aquela jornalista Glória Maria que morreu na academia. O problema foi esse dela, que ela tem hipertensão e o esforço, né, que ela via sempre ela praticava na academia, né? E praticamente... eu não acompanhei tanto essa questão, porque eu estava voltando ainda, estava
estava chegando da Austrália. Mas o que acontece? Ela tinha um personal trainer, né? Então, assim, às vezes uma pessoa, um praticante de musculação, de atividade física, já vem, de certa forma, monitorando pressão arterial, sabe da sua condição de saúde, mas às vezes tem alguma condição ali que não está sendo detectada. Por exemplo, pode ser que ela tivesse um aneurisma, como eu te falei, aqueles vasinhos que irrigam o cérebro, que estava dilatado, mas estava ali e estava por muitos anos. Então, quando ela fez, por exemplo, acredito que ela tinha condições, ela fez uma avaliação, provavelmente ela fez teste de esforço, imagina, um teste ergométrico, não tinha como você detectar, por exemplo. Não, ninguém vai fazer um exame e vai fazer uma tomografia para saber. Exatamente. Faz, né? Então, assim, talvez naquele momento ali, de exercício extenuante, aquilo aconteceu. Agora, ela tinha um personal trainer, provavelmente, ela sabia da sua condição de saúde, ela sabia como sua pressão arterial se comportava durante o exercício. Agora, existem esses casos que, assim, nem sempre a gente consegue detectar uma condição, aí eu tô saindo um pouquinho da hipertensão, mas de doenças, de fato, do coração, às vezes são doenças das válvulas do coração, que já são doenças mais congênitas, mas às vezes doenças do funcionamento elétrico do coração, as arritmias, aí tem principalmente a aterosclerose, né? Por exemplo, se você tem a deposição de placa de gordura nessas artérias aqui coronárias, elas levam sangue para onde? Para o cérebro. Se você, ao longo do tempo, você come mal, você não faz exercício, e você vai tendo depósito de gordura ali, se aquilo ali se ocluir, você não tem oxigenação para o cérebro. Então você tem um acidente vascular cerebral. Se essa situação ocorre nos vasinhos que irrigam o miocárdio, que é o músculo do coração, você pode ter oclusão e todo aquele tecido que ajuda na contração do coração morre. Aí é um infarto agudo do miocárdio. Tem também nos vasos que irrigam, e é o que eu sempre estudei, os vasos que irrigam a musculatura das pernas. Elas levam a doença arterial periférica. Um sistema muito comum da doença arterial periférica. Trombose? Pode, aí já é também doenças venosas, por exemplo, mas a trombose sim, quando você ocorre aquela plaquinha que estava depositada na artéria, ela se rompe por conta, por exemplo, o sangue está ali se movendo. E aí, se uma plaquinha daquela se soltar, vamos dizer assim, ela pode entupir outro vasinho, certo? Mas na doença arterial periférica, você observa, as pessoas caminham 50 metros, 100 metros, e tem que parar por uma dor, como se fosse uma cãibra. Poxa, Annelise, eu ando 250 metros e eu sinto uma dor, mas aí eu paro, passa. Eu ando de novo, a mesma distância, e eu sinto uma dor. Isso pode ser um indício de doença arterial periférica, né? Um sintoma desse é a claudicação intermitente. Você está andando, você anda uma distância que você já conhece, 50 metros, 100 metros, 200 metros, e você começa a mancar, como se fosse por uma cãibra na perna. Mas aí você parou, relaxa, não está mais caminhando, volta ao normal. É interessante que você procure um médico para observar se não existe uma oclusão naquele vasinho que irriga os membros inferiores, porque isso pode levar até uma amputação de membros. Ocorre principalmente em pessoas idosas e pessoas que têm uma história muito extensa de tabagismo. Geralmente pessoas que são fumantes por anos e anos têm um risco É que você tem a pessoa com aquelas pernas escurecendo o pé, aquelas pernas aí causa o quê? Por exemplo, úlcera. Úlcera, gangrena. Então, assim, se você é uma pessoa idosa, que você, poxa, eu caminho, sinto uma dor na perna, um cansaço. Aí para, caminho de novo, sinto. Tô com úlcera ali na área da panturrilha, nos dedos. É um sinal que o sangue não está, talvez, sendo irrigando os seus membros inferiores. Geralmente, durante o repouso, é tranquilo, você não sente dor, mas durante o exercício, você precisa de mais sangue ali, na musculatura, principalmente da perna, na caminhada, você não tem sangue suficiente chegando. Aí chama aquela dor isquêmica. Aquele retorno, ele vai... Exatamente. Não chega sangue suficiente, aí começa aquela dorzinha, chama dor isquêmica. Eu falei isso, me lembrei, porque quando eu sofri um acidente de moto, né, quase que eu perdi meu pé, né? Sim. O médico, quando eu cheguei no hospital, o médico disse, você vai perder seu pé. Aí ficou num corte muito profundo e quando eu estava em casa, depois que eu operou outro dia, aí quando eu baixava a perna, aí o sangue descia, aí a perna ia escurecendo, e vou terminar perdendo meu pé. Aí vem aquela dor, e a dor muito forte, aí tem que levantar o pé para poder, quer dizer, as veias de retorno, né, que vão sendo reconstruídas aos poucos, né? No meu caso foi um acidente, mas tem pessoas que é caso de doença, tabagismo, essas outras coisas, aí não tem
fica mais difícil, né? Aí depois ela foi reconstruindo, porque não foi caso de... Justamente, assim, foi um acidente, né? Teve os cortes das veias ali, os cortes muito profundos. Mano, eles estão chegando aí, o finalzinho do programa. Como disse a você, 1 hora aqui, a gente faz planejamento, mas o tempo passa muito rápido, né? Então, você pode ficar aí à vontade aí para as suas considerações finais, agradecimentos. E de antemão já aviso, bate-papo muito legal, as pessoas que estão curtindo no Instagram, no Facebook. Depois vou estar colocando também no nosso canal no YouTube esse bate-papo. E muito edificante, muito relevante, muito importante para as pessoas, tanto quem pratica atividade esportiva, também quem não pratica. Espero estarmos juntos aí nessa parceria, estar sempre conversando, bate-papo, pode ficar à vontade, o programa vai estar sempre de portas abertas, certo? Com certeza. Bom, as minhas considerações finais aqui seria justamente isso. Olha, o exercício ele é considerado hoje a medicina do esporte, né? Exercise medicine, que fala em inglês. Então, assim, o exercício ele é uma terapia para melhorar a saúde do coração, dos vasos, a saúde de um modo geral. É importante. Agora, para a pessoa hipertensa, tem risco e tem benefício. Tem muitos benefícios, mais benefícios do que risco. O risco é, primeiro, conhecer o seu nível de pressão arterial para que durante o exercício não tenha um aumento elevado. Como é que você pode resolver isso? Monitorando a pressão arterial, conhecendo a sua pressão arterial. Então, assim, é o médico, é o seu profissional de educação física, é você mesmo monitorando a sua pressão arterial. Então, a minha consideração final é essa. O exercício paciente hipertenso é benéfico e vai causar adaptações a longo prazo, mas precisa ser monitorado, tá certo? Então, tem que ter alguns cuidados. Ok, Annelise, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos vocês que têm curtido e acompanhado aí o programa de Adrenalina Esportiva. Lembrando que à tarde, a partir das 14 horas, vou estar com o Endel Pereira, né, o para-atleta, bicampeão brasileiro de lançamento de dados. Então você fique ligadão aí no programa Adrenalina Esportiva. E dia 16 agora, o Adrenalina Esportiva vai estar na Copa Brasil de Marcha Atlética. Vamos estar fazendo os flash ao vivo para você que curte o programa, gosta do atletismo, de marcha atlética. E dia 16 também se corre na Torre Malakoff, que são pelo corredores do Recife.com, e também aqueles corredores que vão correr com fantasia de originalidade vão estar concorrendo à premiação também. Mais informações pelo site do Corredores do Recife, tá ok? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aí, se Deus permitir. Aí pessoal, um abração, até mais.